Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Entre Livros e Pergaminhos. Estamos aqui na aula de hoje, na aula de número 4 do nosso curso de Introdução à Filosofia Política. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar a obra A Política do Céu e do Inferno, do autor James V. Shaw. Se você não acompanhou nossa aula de número 1, nossa aula sobre Max Weber, eu te convido a voltar lá na nossa playlist, ela está disponível no nosso canal do YouTube. De forma gratuita. Lembrando vocês que esse curso será um curso de 9 aulas, nós vamos trabalhar aqui com 9 autores, então ele tem uma certa sequência lógica. Se você caiu de paraquedas aqui já na aula de número 4, eu convido você então a voltar na primeira aula, na segunda, na terceira, porque muito do que a gente vai tratar aqui na aula de número 4 tem relação com a aula de número 3 e também com a aula de número 2, as aulas que nos antecederam. Bom, e eu queria dizer para vocês que essa aula de hoje eu considero, de forma muito sucinta, a aula mais importante desse nosso curso de Introdução à Filosofia Política. E eu vou te explicar o porquê que eu estou dizendo isso. Na aula de hoje, a gente vai conseguir fazer uma ponte e nós vamos encontrar a verdadeira utilidade aqui desse curso. A gente está falando muito sobre filosofia, muito sobre ideia de Estado, um pouco de ideia de abstração na filosofia, só que essa aula de hoje ela tem uma certa dimensão muito prática e ela vai mostrar a motivação pela qual nós fazemos aqui este curso. Muitos dos problemas que a gente vai ver aqui, que o James V. Shaw coloca na sua obra, eles estão presentes nos nossos dias, nos dias contemporâneos o qual nós estamos vivendo. Então, sem mais delongas, eu quero convidar você aqui para se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, deixar o seu comentário, que também é bem importante aqui para a plataforma. Enquanto você vai comentando, ela vai recomendando o vídeo aí para mais pessoas e ela entende que o nosso vídeo e o nosso trabalho é relevante. O canal Entre Livros e Pergaminhos, ele surge de uma ideia de nós buscarmos profundidade da nossa análise, dos nossos pensamentos, né? Então, em cada vídeo que a gente grava aqui, a gente sempre está usando o livro como base, como referência e procurando aprofundar o nosso conhecimento, né? A gente está vivendo dias aí da doxa, onde todo mundo tem doxa, tem opinião, mas poucas pessoas buscam profundidade. Aqui, esse é o nosso trabalho, o nosso esforço, demanda muito tempo, muita energia, mas é para isso que nós estamos aqui, para que você possa se aprofundar aí mais no conhecimento. Então, bora para a nossa obra. Como nós fizemos nas 3 primeiras aulas, eu estou aqui com a nossa referência, a obra Política do Céu e do Inferno, temas cristãos da filosofia política clássica, medieval e moderna, da editora Ecclesiae, que foi feito a primeira edição no ano de 2022. Eu queria começar falando sobre a importância aqui dessa obra, e se você fizer uma procura sobre este livro no YouTube, você não vai encontrar muitas pessoas comentando sobre essa obra. E tem uma explicação para isso. O trabalho do padre jesuíta, o James V. Shaw, ele foi de certa maneira renegado em alguns momentos. Foi uma obra que ficou em certa medida de lado. E essa obra, depois de um tempo, ela foi resgatada e foi trazida à tona. O James V. Shaw vai trazer um debate da filosofia política da qual alguns autores ignoram. Os autores mais modernos, né, que a gente chama da história moderna, ou da filosofia moderna e da filosofia contemporânea, alguns ignoram alguns temas que o James V. Shaw vai trazer aqui para nós. E aqui está a importância, a grande importância aqui dessa aula. É um material que dificilmente você vai encontrar alguém comentando sobre essa obra aqui no YouTube. Então a gente vai ver como que o James V. Shaw, ele pega, por exemplo, para falar sobre o inferno, sobre as coisas futuras, né, uma perspectiva escatológica da política, um assunto que muitas pessoas que estão aqui só nessa realidade não querem encarar de frente. Mas a gente vai aceitar esse desafio junto com o James V. Shaw e vamos ver o que ele tem para nós aqui de contribuição. Eu trouxe aqui para vocês, então, os 13 capítulos aqui da obra. Deixa eu só pegar aqui o livro, né? Como nós fizemos aqui nas outras aulas. Eu estou aqui com essa obra, que vocês conseguem ver aí. Uma obra maravilhosa da editora Ecclesiae. O livro, de certa medida, é até grande, tem 300 e poucas páginas, né? E eu coloquei aqui para vocês na nossa introdução os capítulos que fazem parte aqui desse livro. Para essa aula, a gente não vai conseguir falar de todos os capítulos. E por que eu digo isso? Porque a análise do Shaw ela é muito aprofundada. Então a gente vai tratar aqui apenas dos 6 primeiros capítulos que eu coloquei para vocês. E o restante a gente pode fazer depois em um outro vídeo, em um outro momento. Porque só essa obra aqui a gente poderia fazer só um curso à parte, só com essa obra aqui do James V. Shaw. Então, os temas que nós vamos trabalhar aqui serão os 6 primeiros. São eles o Antigo Testamento e a teoria política, a morte de Cristo e a teoria política,
Agostinho e a teoria política cristã, Guardiões cristãos, sobre a desconsideração do inferno na teoria política e, por fim, sobre a erradicação científica do mal. Os outros temas que nós não vamos trabalhar aqui são os limites da lei, a melhor forma de governo, sobre a guerra e o pior regime, sobre o céu, uma reflexão tomista, a realidade da sociedade segundo Tomás de Aquino e sobre o desaparecimento da misericórdia na política e, por fim, teoria política e teologia política. Então veja como que o trabalho do Shaw é muito aprofundado. Em uma aula de 1 hora, de 50 minutos aqui, a gente não conseguiria abordar todos esses temas de forma aprofundada. Então nós nos limitaremos aqui a trabalhar os 6 primeiros capítulos desta obra. Eu trouxe aqui para vocês um pedacinho da biografia do James V. Shaw. Ele nasceu no ano de 1928 e recentemente ele faleceu no ano de 2019. O James V. Shaw, então, ele foi um sacerdote jesuíta, foi um filósofo e foi também escritor. E eu achei interessante aqui nesse livro que, quando é prefaciada essa obra, o James V. Shaw é chamado de apóstolo do Logos. Eu já vou começar aqui essa aula já despejando aqui algumas palavras gregas, como nós fizemos aqui nas primeiras aulas. Essa palavra Logos, que ela é traduzida por razão no grego e é traduzida também por palavra, ela vai ser muito importante aqui para esse autor, para o Shaw. E assim como também é muito importante para o cristianismo, né, para a cristandade. Nós temos uma palavra na Bíblia que está escrita lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1 e o versículo 1. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa palavra verbo no grego, ela é traduzida como logos. A gente vai perceber aqui nessa aula que essa concatenação, né, essa transição, essa junção, na verdade, entre esse logos de palavra e razão foi muito bem intercambiado, foi muito bem intermediado pelo cristianismo, de tal forma que a perspectiva cristã é de que Jesus seria esse logos, da qual Parmênides, Heráclito, Sócrates, Platão, Aristóteles falavam desse princípio ordenador, né, desse logos, essa razão, esse ordenamento. Ele passa para uma pessoalidade no cristianismo. Eu já estou começando por aqui, já para a gente ver que a obra do Shaw, que é um sacerdote, um padre jesuíta, por vezes ela passa desapercebida e ignorada, justamente porque o cristianismo ele tem essa capacidade dessa junção, de fazer essa ponte entre essa ideia do logos como palavra e do logos como razão. Então, o Shaw é um pensador abrangente, capaz de conectar a filosofia clássica, medieval e a filosofia moderna de forma objetiva. Existe uma palavra que é chamada, uma frase que é chamada de filosofia perene. Filosofia perene, ela está muito abarcada com verdades que foram construídas pela filosofia clássica. E quando a gente fala de uma filosofia perene, a gente fala de uma filosofia que está buscando falar de verdades universais. E geralmente autores que trabalham com essa ponte da filosofia clássica, com essas verdades universais que foram trazidas, eles têm uma dificuldade de estarem aí nesse meio, vou chamar de meio mercadológico. E é por isso explica um pouco o motivo pelo qual a obra do James V. Shaw fica um pouco de lado, se comparado com outros autores aí que tem uma relevância maior aí no mundo acadêmico, né? Então, o padre ele apresenta o grande problema da modernidade, que acreditava que a salvação dos homens viria da ordem política. Eu falei para vocês que essa aula ela vai ser muito prática, e você vai perceber que tudo que nós estamos falando aqui está acontecendo agora nos nossos dias. A gente está vivendo dias em que nós vivemos uma polarização política, pelo menos aqui no Brasil. Eu não queria me ater só ao momento presente, mas é importante a gente pensar isso, que muitas pessoas estão seguindo uma certa onda política, né? Há uma certa esperança, há uma certa expectativa de que o ordenamento da vida presente, né, de que o ordenamento através da política, né, de uma política bem organizada, traz uma certa redenção para os homens. Você vai lembrar da nossa última aula sobre Aristóteles, na sua obra A Política, em que Aristóteles falava que para chegar à vida boa, chegar a uma vida plena, era necessário que a política ajudasse. Ela seria um meio para ordenar a vida, para que as pessoas pudessem chegar a uma vida contemplativa. Só que o que acontece, e foi uma construção ao longo do tempo, e a gente vai ver isso nessa aula, é que aos poucos essa política foi sendo endeusada, né? As pessoas passaram a imaginar que seria possível ter uma redenção através da política. Não é a proposta do padre V. Shaw.
Muito pelo contrário. Ele diz que essa expectativa se tornou um ídolo, trouxe então uma ideia de que seria possível aqui na Terra ter uma redenção. Ele diz que isso seria uma grande heresia, em certo sentido, numa visão cristã. Então, não seria possível aqui nessa ordem presente trazer, vamos dizer, uma espécie de salvação para os homens. Não haveria uma perspectiva de uma vida muito melhor aqui, pensando em um destino final, tá? Então a gente vai seguir então a linha do Padre Vechal e aí no final você analisa, você tem esse direito de você analisar se você concorda com o Padre Vechal com a ideia de que realmente aqui na Terra não seria possível estabelecer uma paz permanente e uma paz duradoura. E quando nós pensamos em um autor que consegue fazer uma ponte entre a filosofia clássica, a filosofia medieval e a filosofia moderna de forma objetiva, a gente entende que, nessa perspectiva do padre, a filosofia clássica ela é responsável por trazer os primeiros debates acerca do que seria, de fato, a política. Mas antes da filosofia clássica, o James Vechal identifica algo que passou desapercebido. Muitas pessoas não se atentaram para a política na visão bíblica, a política na visão do Antigo Testamento. Ora, é totalmente justo nós pensarmos que a Grécia ela é o berço da filosofia, que na Grécia acontecem os primeiros debates, né, acerca do logos, da razão, o uso da palavra, né, nesse sentido um pouco mais filosófico. Só que a gente não pode negar que o Antigo Testamento ele tem algumas pontes interessantes para nós. A gente vai começar a esmiuçar isso aqui nessa aula. A gente vai ver como que o padre ele percebe que alguns assuntos deixaram de ser abordados no tema da filosofia política, passaram desapercebidos, sendo que esses temas têm respostas para perguntas que até hoje a filosofia política não dá conta de responder. Então, você me acompanha aqui, vamos ver o que o padre vai mostrar para nós que passou desapercebido, então, no estudo da filosofia política ou da teoria política. Vamos lá, a gente começa então por aqui. A gente começa com a questão primordial da filosofia política. E é por isso que é importante você assistir a primeira, a segunda e a terceira aula. Quem acompanhou as primeiras aulas vai lembrar de que Sócrates, Platão, Aristóteles, eles inauguraram a busca pela vida boa na polis, né? Eles estavam preocupados, então, em descobrir como seria possível viver uma sociedade justa, como seria possível buscar a justiça, né? Nós fizemos a distinção entre o Platão, né, que buscava, então, uma cidade idealizada, né? Ele dizia que a realidade do mundo inteligível era superior a essa dimensão aqui imanente. O Aristóteles faz o contrário, ele já pega aqui a vida presente e consegue trazer uma prática para a vida política, mas de fato o elemento primordial é a busca pela vida boa. E o que era a vida boa no sentido dos gregos, né, pensando nesses primeiros filósofos? A vida boa para eles era a vida contemplativa. Só que nós já começamos com um grande problema aqui nessa aula. Para você ter uma vida contemplativa, o que o Aristóteles e os gregos chamavam de ócio, esse ócio contemplativo é você ter tempo para a vida contemplativa, era necessário você ter um certo status social. Lembrando que a sociedade grega era formada muito por artesãos, tinha muitos escravos naquele período, então nem todos poderiam ter acesso a uma vida mais contemplativa, a busca do bem, né, a busca dessa felicidade, né? Então, esse ócio contemplativo não tinha acesso a todos. Mas o mais importante para esse primeiro ponto aqui de introdução é que a preocupação inicial, primordial da filosofia política era com uma vida ordenada e com a vida boa dentro da polis. Se seria possível a gente encontrar essa vida boa dentro da polis. Foi o que esses primeiros filósofos fizeram. Agora a gente vai fazer um salto bem grande na história. Da Grécia clássica, né, ou da Idade Antiga, a gente passa agora para a Idade Moderna. Na Idade Moderna, a gente tem um grande problema que a gente já vai começar a esmiuçar ele aqui ao longo dessa aula. O padre James Vechal diz que o grande problema da Idade Moderna é que eles transferiram então essa busca, né, por essa felicidade, por essa vida contemplativa, para uma felicidade aqui na vida presente. Então os filósofos mais modernos diziam que era totalmente possível encontrarmos essa felicidade na vida presente. Com isso, o que eles fizeram? James Vechal usa essa expressão, ele diz que então os modernos eles sequestraram o propósito transcendente do cristianismo. Então toda a investigação, tudo que foi feito em filosofia política, não só em filosofia política ou em filosofia, mas também em outras ciências,
partia a partir dessa ordem aqui presente, a partir dos homens, né? Tinha um sofista na Grécia Antiga que dizia que o homem era a medida de todas as coisas, né? E essa ideia ela foi se espalhando, né? Nos estudos, em todas as ciências. Então houve, de certa forma, um sequestro então, dessa visão mais transcendente, né? O Platão já trazia essa visão, né, de um mundo inteligível, né, de ideias superiores, né, de ideias melhores, e que aqui seriam apenas sombras. O cristianismo tinha essa ideia, né, desse mundo espiritual, que já é um outro sentido, mas que nós temos, então, de certa maneira, uma vida boa, uma vida plena no sentido espiritual. E então a modernidade faz o quê? Ela sequestra essa ideia e traz aqui para a vida presente, certo? Vamos lá, então. O James Vechaw, ele tem uma frase muito interessante aqui nessa obra, que ele diz que existe uma distância da cidade de Deus para o Leviatã. E eu sei que aqui vai ficar, talvez, incompreensível para quem não conhece a obra Leviatã, mas o James Vechaw, ele usando essa referência da obra do Agostinho, uma obra chamada A Cidade de Deus, uma cidade onde o próprio Deus é quem governa, ou com os princípios de Deus a cidade ela é governada, ela tem uma grande distância para uma cidade que é governada pelos homens. Esse Leviatã ele representa um estado gigante, né, que governa a partir da ordem aqui, da ordem presente. Aqui a gente vai chegar na primeira resposta para esse problema que é proposto para nós neste livro, que é a questão do Antigo Testamento. O capítulo 1 é chamado de O Antigo Testamento e a Política. Por que o Shaw diz para nós olharmos atentamente para o que acontece na perspectiva do Antigo Testamento? Como que era a vida dos hebreus? A gente tinha, então, segundo a Bíblia Sagrada, uma teocracia, que seria um governo divino. Então, a nação de Israel, de certa forma, ela é um excelente experimento para nós analisarmos como que era, então, esse ideal deste povo que tinha um governo que era divino, que tinha sua própria ordenação e que estava caminhando para um lugar. Então, o Shaw diz que as nações beberam deste ideal para justificar, então, a existência de um povo santo. A gente, partindo da perspectiva bíblica, a gente vê que Israel foi uma nação adquirida, ela foi escolhida por Deus para ser um modelo, um exemplo para as outras nações. Só que Israel carrega algo muito interessante que vai ser, vou dizer aqui, copiado, ou que outras civilizações vão beber, que é essa ideia de uma certa unidade, essa fraternidade e essa unidade que existe em Israel, de certa forma ela é transportada também para outros povos, segundo a visão aqui do James Vechaw. Eles caminhavam em um mesmo ideal, todos buscando uma mesma perspectiva. Então, veja como que o Antigo Testamento ele é importante para a gente pensar na dimensão política. Israel teve momentos distintos da sua história, né? Teve um momento em que foi estabelecida uma monarquia, reis governaram Israel, mas durante muito tempo, Israel é um laboratório importante para a política, porque Israel caminhava, fazia um ordenamento entre as suas tribos, e eles mesmos se geriam, se autogeriam nesses pequenos agrupamentos, né, familiares, mas que tinham uma ideia de que existia um Deus que estava governando sobre eles. Então a grande crítica do Shaw para nós é que há um desprezo então da política do Velho e da política do Novo Testamento. No Novo Testamento a gente vai deixar isso para os próximos slides aí. Então, de certa forma, é muito importante da civilização, né, dos hebreus, a história do povo de Israel, que algumas correntes vão beber muito dessas fontes. A gente vai começar aqui a falar sobre algumas vertentes se apropriando dessas ideias, e a gente vai ver isso o tempo inteiro na história da humanidade. Por exemplo, a corrente marxista. Na corrente marxista, eles atrelam, então, essa visão do Antigo Testamento como se fosse uma luta de classes mais amorosas, né? Desde Israel a gente já tinha esse problema, das civilizações antigas a gente já tinha a questão da servidão, a questão também da escravidão, né, que são dois pontos distintos, mas os marxistas identificavam que ali era uma luta de classes que acontecia ali, onde os melhores, né, iam escravizando aqueles que eram inferiores. Então veja como que a própria linha marxista ela se apropria da ideia das primeiras constituições dos hebreus, do povo hebreu, né, do povo que tem na descrição bíblica. Agora, olha como que os americanos também se apropriam dessa ideia dos hebreus. Os americanos, eles supervalorizam a política de Israel e eles se veem, né, compartilhando com Israel os mesmos valores. Agora, é a hora que você vai entender do que nós estamos falando aqui. Você já percebeu que nós sempre vemos, por exemplo, bandeiras de Israel atrelada com a bandeira dos Estados Unidos, ou até mesmo a bandeira do Brasil, né, atrelada com a bandeira de Israel? Por que isso acontece? É porque o homem
ocidental, ele entende que Israel é um exemplo, de certa medida, na questão dos seus valores. Afinal de contas, Israel seguia um código de ética, né, um código de conduta baseado em uma teocracia. Então, Israel, de certa forma, ele ajuda na construção dessa civilização ocidental. Então, muitos países se veem como a nação de Israel, né, ou querem ser cópias. Por exemplo, os Estados Unidos, quando foram fundados, né, quando foi criado os Estados Unidos, a ideia de que eles estavam indo em busca de uma terra prometida, né? Os Estados Unidos nada mais é do que, a grosso modo, a saída dos ingleses da Europa, saíram da Inglaterra, partindo para a América do Norte, para as colônias da América do Norte, para buscar então a terra que mandava leite e mel, a terra prometida. E debaixo desse ideal, hoje, os Estados Unidos vivem nessa dimensão, de que o povo americano é um povo escolhido, que foi predestinado por Deus para poder cumprir um propósito de ser uma nação próspera, e eles vivem nesse ideal. As ideias, elas movem o mundo e os americanos, eles vivem debaixo desse ideal. Então, tanto a gente colocou aqui duas perspectivas, uma mais conservadora, que é uma perspectiva americana, como uma marxista, que é mais progressista. Eles se apegam, então, ao que aconteceu no Antigo Testamento e baseiam seus ideais nesta visão. A gente vai ver isso de forma mais aprofundada, mas aqui foi só para a gente ter um tira-gosto aqui do início dessa aula. Então, veja que tanto uma cultura mais conservadora quanto uma mais progressista, eles se apegam, então, ao que acontece no Antigo Testamento. Aí a pergunta é, como que os autores da filosofia política hoje podem ignorar o que acontece no Antigo Testamento, sendo que ele é tão usado hoje para manter ou para, vamos dizer assim, para valorizar e para legitimar algumas ideias? Então veja que a crítica do Shaw, de certa forma, ela é legítima nesse sentido. Aqui, eu acredito que você vai concordar comigo de que, de certa forma, o Shaw estava correto. A gente consegue sim usar a teologia e a filosofia política, vamos assim dizer, do Antigo Testamento, para poder conceituar e entender práticas de outros autores. Eu dei um exemplo aqui para vocês do Karl Marx e do Hegel, que são dois filósofos, né, são dois teóricos, não vou aqui me aprofundar nesses dois teóricos, mas, de certa forma, eles também usaram vertentes da Bíblia para fazer a sua filosofia. Então veja que não dá para a gente ignorar o que acontece no Antigo Testamento, nessa visão do Shaw, e certamente ele tem razão nisso. O Karl Marx, por exemplo, né, e depois ele vai surgir a ideia do marxismo, né, que é a continuação das ideias do Marx, dos seguidores do Marx, eles tinham uma ideia de que, bom, existe então um pecado original, que é narrado na Bíblia. Só que para eles o pecado original seria então a ideia da propriedade privada. Os homens tinham propriedade privada, por isso eles eram proprietários de terras. Quem tinha mais terras escravizava os que não tinham terras nenhuma, e aí tem uma guerra que eles chamam, né, chamada luta de classes, que eles vão utilizando desse conceito. Mas é baseado também no Antigo Testamento. Então não dá para ignorar o que acontece ali. Não pode ser passado desapercebido pela filosofia política, tá? Então, de certa forma também, num outro momento, há uma proposta secularizada de uma restauração do Éden. Assim como existe uma perspectiva bíblica de que um dia a Nova Jerusalém, uma nova cidade que vai chegar e que vai pousar aqui na Terra, estabelecendo uma justiça transcendente, uma justiça a partir do divino, os homens também decidiram, de certa forma, construir o seu Jardim do Éden. Só que é um Jardim do Éden nesta era, aqui, nesta vida. É o que eles estão propondo, segundo a visão do James V. Shaw, né? Então, um grande perigo aqui é que a nação se torne um ídolo. Quando é que a nação vira um ídolo? Deixa eu ver se você consegue puxar comigo na memória. Vamos então para a Segunda Guerra Mundial, Alemanha nazista. Nós temos ali a nação se transformando em um ídolo. A tentativa do Hitler era fazer com que a Alemanha se tornasse, então, essa nação pura. Ele tinha uma ideia da raça ariana, que era ser uma raça pura. Os alemães conduzindo, então, o destino das nações para um propósito de redimir a humanidade. Só que na tentativa do Hitler de redimir a humanidade, caem judeus, caem ali pessoas que não eram atreladas à visão do Hitler. Muitos morreram por causa dessa perspectiva de uma visão equivocada. Só que todos eles usam para legitimar, então, essa perspectiva bíblica, para legitimar os males que eles querem fazer. Na verdade, é uma tentativa de estabelecer um Éden aqui na Terra presente. E agora nós chegamos na morte de Cristo e a teoria política. Bom, se em filosofia política eu não posso ignorar o Antigo Testamento, então eu também não posso ignorar o Novo. E por que eu digo que a gente não pode ignorar o Novo Testamento? Aqui seguindo, é claro, a linha do James V. Shaw, eu vou explicar para vocês aqui agora. Na Grécia clássica, nós temos a morte de Sócrates.
Eu tô aqui com a imagem, quem assistiu a nossa aula sobre Platão vai se lembrar que a gente falou sobre a morte do seu mestre, o Sócrates. A grande questão aqui é, o homem justo, ele é capaz de viver a sua melhor forma? Ele consegue fazer isso? Primeiro vamos começar com Sócrates, depois a gente vai partir para Jesus para a gente tentar essa análise. Então Sócrates ele foi vítima na época em que ele foi morto. Ele foi morto em uma época em que a Grécia chegou ao auge, estava no auge ali da sua democracia, do seu sistema político. Então Sócrates, que era considerado por muitos um homem justo, foi morto pela democracia ateniense. Então a gente pode pensar, será que seria possível homens viverem justiça aqui na vida presente e se seria possível também termos um governo justo de forma total? Então veja que o Sócrates ele é um exemplo de alguém que seguia ali a ordem vigente dos seus dias, ele tinha ali sua visão filosófica, que de certa medida ia contra alguns dos sofistas, mas o Sócrates ele é morto. No Sócrates aqui, acredita-se, através dessa visão aqui desse livro, que houve um grande problema para a filosofia política. Como é que você vai explicar, então, que o melhor sistema de governo, que seria para aquela época, usa da sua legitimidade para poder matar alguém que foi uma vítima, de certa forma, desse governo? Então veja que começa a cair essa falsa ilusão, esse falso ídolo e essa falsa ideia de que seria possível um governo totalmente justo aqui. Mas só que o Sócrates não é o maior exemplo, porque o Sócrates ele é um homem, e como homem, na visão cristã, os homens são imperfeitos, são dotados de imperfeição. A gente vai subir agora um pouco, vamos subir muito o nível da nossa régua. Partimos agora para o Novo Testamento. Se nós temos na democracia grega a morte de Sócrates, nós temos no Império Romano o auge, talvez, do direito, o auge desse sistema, porque o modelo romano é, de certa medida, uma cópia do modelo grego, um aperfeiçoamento do modelo grego, mas nós temos no modelo romano a morte de Jesus. E aí fica uma outra questão. Sócrates, de certa medida, pode ser comparado com um homem que viveu bem, que viveu de maneira justa. Jesus, ele veio sendo o Filho de Deus, mas também o próprio Deus. Então, em Jesus, a gente tem a quebra desse paradigma total. Aqui acabam-se os nossos castelos de areia e os cristais, segundo a visão aqui do James Vechal. Porque se Cristo, sendo Deus, sendo homem e sendo também Deus, ele é morto pelo Império Romano, sendo homem totalmente justo, esse sim, totalmente justo, sem defeito algum, ele é julgado pelo Império Romano, como que a gente pode pensar que isso seria possível? Glórias numa vida presente e uma vida perfeita aqui na Terra. Você consegue perceber que o debate ele é muito profundo nessa visão do Shaw? Agora vamos pensar aqui na perspectiva de Jesus. Então, Jesus seguiu as leis, pagou os impostos para Roma, reconheceu o governo de César, quando ele diz, né, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César, ele separa essa dimensão. Ele mostra para nós que há uma dívida com o próprio Deus e também uma dívida terrena com os homens. Só que Jesus ele vai muito mais profundo nessa perspectiva cristã. Quando há uma declaração do poder temporal de César, né, quando Jesus ele é pego ali pelos romanos, ele vai ali ser julgado, e ele diz assim, olha, você não teria poder algum se do céu não te fosse dado, ou seja, o poder imanente aqui, ele é ordenado pelo poder transcendente lá em cima. Então veja como que nessa visão cristã, essas coisas se juntam, né? Então Jesus, ele, de fato, ele coloca essa separação entre o poder transcendente e o poder imanente, as duas coisas separadas e distintas. O ser humano devendo as duas dimensões, mas essa dimensão terrena não seria capaz de trazer a redenção para os homens. E aí, por fim, nós temos aí a quebra total dessa ideia de uma redenção pela política, pela via terrena. Quando na cruz, né, Jesus na cruz do Calvário, há uma inscrição que foi escrita ali pelos romanos, que é Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Segundo Vechal, aqui há uma devolução da política para o seu lugar. O castelo de areia dos judeus que ali esperavam a redenção pelas vias terrenas caem por terra agora, quando há uma ideia de que Jesus ele devolve a política para o seu devido lugar. Ela não pode, então, ser a dona de uma transcendência para redimir os homens, certo? E ela acaba voltando, então, para a sua dimensão terrena. E essa foi importante a participação aqui de Jesus no sentido do Novo Testamento. Então veja que o velho e o novo foram ignorados pela filosofia e pela teoria política. Eles passaram desapercebidos, tendo visões não só de ética e moral, mostrando para nós que os homens são incapazes de fazer aqui, se juntando em contratos sociais, em convenções sociais, fazer um governo de um modelo perfeito.
Porque nessa perspectiva democrática, homens justos são decapitados e são mortos por aquele que deveria ser o melhor governo. Para nós encerrarmos aqui o capítulo número 2, nós estamos ainda no capítulo 2, sobre a morte de Cristo e a teoria política. Nós temos também a visão de Paulo, que foi um importante apóstolo de Jesus, e também a perspectiva de Pedro. O apóstolo Paulo declara lá no livro de Romanos, no capítulo 13, que todas as autoridades são constituídas por Deus, portanto devem ser respeitadas e devem ser seguidas, né, na perspectiva cristã. Só que o que acontecia na cristandade, nos primeiros dias do cristianismo, né, da igreja primitiva, é que os cristãos tinham vários problemas de ordem civil. E esses problemas eles eram levados para o júri, para os homens, para o Império Romano resolver as questões. E aí Paulo diz lá em Coríntios, né, 1 Coríntios capítulo 6, que os cristãos não deveriam fazer assim. Eles deveriam entre si solucionar os seus problemas. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo duas coisas. Primeiro, ele diz que há uma autoridade sim, imanente aqui. Ela é legitimada, mas é legitimada por uma autoridade transcendente. E segundo, Paulo está dizendo que era totalmente possível que os discípulos entre si pudessem resolver as suas questões, porque eles teriam aí a iluminação de Deus para poder resolver suas questões. Deus daria autoridade para homens resolverem os litígios, né? Os conflitos entre os irmãos. E aí Pedro também faz uma declaração importante, dizendo que é melhor agradar a Deus do que agradar os homens, ou seja, existe um limite para as leis. Se as leis nos fizerem nós irmos contra o próprio Deus, segundo Pedro, seria mais viável nós agradarmos a Deus do que nós tentarmos agradar aos homens, tá? Quando as leis, elas fazem com que nós vamos contra a própria lei de Deus. Agora temos o ponto culminante aqui, para encerrar a parte aqui, falando sobre o Novo Testamento e a perspectiva de Jesus, que é a ressurreição de Cristo como ponto máximo. A ressurreição de Jesus Cristo, né, como ponto máximo do cristianismo, ela revela que há uma esperança que ela é escatológica, na perspectiva aqui dessa obra. Então, com a ressurreição de Cristo, de um lado você tem a desilusão ao olhar para a dimensão imanente, dizendo, olha, ela não tem a solução, mas há uma transcendência, há uma esperança para uma ressurreição, para um reino escatológico, né, um estado escatológico e futuro. Do outro lado, alguns homens que copiaram essa ideia. E eles têm, então, a ideia de que seria possível fazermos aqui um estado escatológico, ou seja, um estado fazer um futuro perfeito, que seria um futuro revolucionário, né, trazendo mudanças, um rompimento com paradigmas, né? E a gente vai ver mais para frente que essa revolução, ela acaba terminando com um banho de sangue e com muita morte, quando os homens tentam por conta própria resolver as questões da ordem terrena. E aí, tratando dessa liberdade humana, né, chamada de livre-arbítrio, nós temos um problema entre os homens que o livro faz questão de trazer para nós. Tem aqui uma pergunta bem provocativa dentro dessa obra que é a seguinte: por que os revolucionários começam com camaradagem e terminam em fratricídio? O que nós percebemos em todas as revoluções da história da humanidade é que eles começam com ideais de liberdade, de igualdade, de justiça, de fraternidade, mas o final é um grande banho de sangue. Esse fratricídio seria a morte dos seus próprios irmãos, né, dos seus compatriotas. A gente pode pensar em 1789, época da Revolução Francesa. A Revolução Francesa queria derrubar o antigo regime, né, o chamado antigo regime, derrubar a monarquia francesa e estabelecer aí os ideais, acabar com o absolutismo, estabelecer liberdade, igualdade, fraternidade. O que termina na França é um grande banho de sangue. Milhões de pessoas mortas na guilhotina. Então aqueles que dizem trazer uma revolução para uma mudança social, eles acabam matando seus próprios compatriotas. É porque o James V. Shaw ele diz que essa ideia de você fazer revolução para tentar mudar o status quo da sociedade vai terminar então com uma grande tirania. O que acontece é que um governo cai e uma nova tirania se estabelece. A gente pode ver isso, por exemplo, na Revolução Russa, onde os ideais dos bolcheviques também fizeram uma revolução. Muitos morreram para fazer a Revolução Russa. E o que se estabelece depois com Stalin, Lenin, é uma grande tirania de Estado. Então a gente vê que os homens de fato não conseguem estabelecer um governo harmônico e perfeito nessa perspectiva do mundo, né? Então para o Agostinho o grande problema aqui não é o ambiente, tá? Não é o lugar onde as pessoas estão, é a questão da liberdade. Agora aqui tem uma distinção. Enquanto o Platão ele culpa a matéria, o Agostinho coloca a culpa, né, a responsabilidade no pecado original. O ser humano perdeu a capacidade de escolher bem, ele escolhe sempre o mal. E as causas de existir o mal no mundo é porque o ser humano não consegue escolher o bem.
e aí acontecem os desastres que a gente conhece aí mundo afora, né? Então, agora na perspectiva dos gregos, né, a gente falou aqui do Platão, eles tinham uma ideia de que o mal dos homens não estava na matéria, mas na vontade. Vocês lembram lá do Aristóteles, né, tentando estabelecer a eudaimonia, né, a felicidade. Então, se você conseguisse controlar essa vontade, conseguir equilibrar as virtudes do homem, você conseguiria chegar a um ser humano perfeito. E eles viram que depois isso acabou sendo uma desilusão. No capítulo número 4, nós temos a proposta dos guardiões cristãos. Essa ideia de guardiões, ela é feita na obra República, que nós já tratamos aqui, só que esse tópico dos guardiões nós não tratamos aqui neste curso. Nós falamos somente sobre a ideia do Platão de que o filósofo é quem deveria governar a sociedade. Então nós temos uma proposta platônica que, de certa forma, o James Vechael identifica que ela foi reproduzida na cristandade. Não que foi uma cópia, mas ele vê paralelos, né, vê semelhanças entre os guardiões de Platão e a ideia dos guardiões cristãos, né? Quem seriam esses guardiões, então, nessa visão? Os guardiões seriam homens ou mulheres, né, que não possuíssem família, propriedade e deveres civis. Eles serviriam ali para ordenar o bem e a justiça dentro da cidade, na visão do Platão. A gente consegue ver isso muito bem reproduzido nas ordens católicas que foram surgindo, né? Algumas ordens mendicantes, pessoas que não eram apegadas aos bens materiais. Então já havia uma proposta dessa ideia cristã, né, dessa ideia católica, de você ter uma certa separação do homem com o mundo. Então havia uma certa dedicação dos homens para a vida mais contemplativa, né, a vida monástica, os monges, né, que ficavam nos templos, né, e que ali tinham uma vida mais contemplativa, buscando ali uma vida mais transcendente. Essa vida ela vai terminar, ela vai encerrar esse processo de uma vida mais contemplativa, né, de um monge que ele é separado. Começa, né, essa ideia, segundo Max Weber, ela começa a partir então da Reforma Protestante, quando há aquela separação entre vocação secular e vida religiosa, os homens então passam a ter essa separação. Mas durante muito tempo, a igreja cristã carregava essa ideia desses guardiões, né, que eram ali os padres, né, frades, algumas freiras também, algumas ordens que faziam esse tipo de trabalho, de pessoas que eram totalmente dedicadas somente à vida contemplativa, que não se misturavam com a vida secular. No penúltimo bloco aqui dessa aula, nós temos o capítulo 5, sobre a desconsideração do inferno na teoria política. Isso foi uma outra questão mais de cunho metafísico, né, mais transcendente, que foi rejeitado por muitos teóricos da filosofia política. E o que o James Vechael identifica através dessa obra? Que os homens percebem que existe um caos no mundo, que existe uma desordem, e que para muitos pode ser esse inferno que seria manifestado aqui na Terra. Então olha só como que isso acontece. Depois da queda do homem, começou a acontecer a ideia do poder coercitivo, né? O homem peca e vem uma punição para ele. Sem essa punição, nós não temos uma justiça final. Nós não temos uma erradicação do mal, né? Daqui a pouco a gente vai ver um pouco sobre isso. Então, para muitos, o inferno seria, então, o governo aqui na Terra, nessa ideia mais humanística, podemos assim dizer. Então, existe uma necessidade de vingança contra o mal. O mal deve ser punido e o bem deve ser recompensado. Aqui a gente começa já a partir, seguindo também uma linha do Agostinho, a gente começa a partir já para o realismo político. A gente começa a pensar, então, de certa forma cética, de que seria capaz de ter uma cidade aqui justa, de que os males, né, ou todos os males da humanidade fossem recompensados aqui na Terra. Então a gente começa a ter um certo tipo de desilusão nesse sentido. Então agora a gente vai para a última parte dessa aula, que é o capítulo de número 6, sobre a erradicação científica do mal. A pergunta é, será que existe um fim para o mal humano? A gente já viu que todos os filósofos identificavam que existia algo de errado. Os seres humanos não conseguiam chegar na plenitude daquilo que eles deveriam ser, né? Então agora a gente vai ver numa perspectiva histórica como que essa visão foi sendo construída sobre a erradicação do mal e se existe alguma linha de pensamento que dá conta de explicar isso para nós. Então há duas maneiras de explicar o mal. Uma é a perspectiva bíblica e outra é a perspectiva metafísica. Lembra lá do Aristóteles quando a gente falou sobre a questão da ética? O Aristóteles dizia que existia a chamada virtude. A virtude era o meio termo entre dois extremos. E quando a pessoa não conseguia manter esse equilíbrio, esse meio termo, ela se inclinava para os vícios. Então, para Aristóteles, o mal do homem, ele é, em primeira instância, ele é ético,
E no segundo momento ele é também político. Por que o mal para Aristóteles também é político? Porque no meio da política existe a corrupção, a inclinação, né, que através dos vícios, né, da falta de virtude ética do ser humano, ele vai construir então o pior tipo de governo. Que a gente já viu, né, que cada tipo de governo vai degenerando no pior modelo possível. Então, desde os filósofos antigos, né, desde a Grécia clássica, a Idade Média, já se identificava que o ser humano tinha um grande problema, ele não conseguia ter a sua melhor capacidade. Mas qual que é a visão então da Idade Média e para a gente fechar aqui na visão do Scholl? A visão cristã desde a Idade Média é de que o mal ele surge da vontade livre dos homens. Então vamos lá. Já no Agostinho a gente vê isso, né? Que o livre-arbítrio ele não é pecado. Porém o homem ele sempre escolhe de forma errada. Então, o mal na Idade Média não era uma pessoalidade. Não estamos falando aqui de Satanás, né? Ou de qualquer um dos demônios narrados na Bíblia. Esse mal ele não era ontológico. Ele era muito mais uma falta de capacidade do homem de realizar aquilo que é bom, de fazer aquilo que é correto e que é certo, através do seu livre-arbítrio, né? Então, o mal era visto na Idade Média como a ausência do bem, assim como o frio, por exemplo, é a ausência do calor. Então, essa falta de capacidade do ser humano de fazer o que é bom era causada pelo seu livre-arbítrio, pela sua incapacidade de buscar a Deus e de fazer aquilo que era correto. Então, não existia esse mal ontológico, né? E aí surge uma outra pergunta. Então, quando que o mal ele termina nessa visão cristã, na visão teológica do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Bom, na visão bíblica, o mal ele deve permanecer. E aqui existe uma quebra dessas ilusões terrenas, né? Até quando que ele deve permanecer? Até o fim dos tempos, né? Esse fim seria um fim escatológico, né? O final de todas as coisas. Assim como existe na Bíblia a parábola do joio e do trigo. Joio e trigo eles vão crescendo juntos, até que chega o tempo da colheita e aí é separado o joio do trigo. Por que eles não são cortados juntos? Por que o mal não é apartado do bem logo no início? Segundo essa parábola, porque poderia acontecer que cortando o mal você também cortasse o bem. Então existe uma perspectiva bíblica de que o mal e o bem eles existem em conjunto até um determinado período em que o mal vai ser erradicado, ou seja, não vai existir mais mal sobre a face da terra. Nesta visão, a gente não pode pensar, eu sei que existe uma crítica aqui de muitos, de Deus como o bem supremo e como pode existir um Deus tão bom, um Deus tão supremo, e mesmo assim existir a existência do mal terreno. Isso é uma perspectiva para um outro debate, mas essa linha não pode negar a existência de Deus, ela não é capaz de negar a existência de Deus. Não é esse o nosso debate aqui, inclusive nós temos um vídeo aqui no canal sobre a perspectiva do Boécio e a perspectiva da Idade Média sobre a existência do mal. Mas, de fato, o mal terreno não nega que exista algo muito superior, algo transcendente. A gente já viu que aqui na ordem terrena a gente não consegue exercer o máximo das nossas capacidades e chegarmos aí a um paraíso, vamos dizer assim, terreno. Vamos para a nossa conclusão, então, desta obra. A conclusão de James Veschal é de que o cristianismo é, historicamente, a mais realista e a mais esperançosa das religiões. Ela não duvida do mal, ela atrela ele ao comportamento humano e à vontade livre dos homens. E, por fim, propõe uma solução final para os problemas humanos. Então, a nossa resposta final, nesses 7 capítulos, baseado nessa obra do padre jesuíta James Veschal, é que o cristianismo ele é, historicamente, a mais esperançosa das religiões. E por que ele diz isso? Primeiro, porque ela não duvida do mal. Enquanto outros tentaram colocar o mal na questão ética, na questão, talvez, do ambiente, o cristianismo não nega que exista algo de errado com o ser humano. Esse algo de errado que a gente tanto falou aqui nessa aula é o pecado original, que é constituído desde o Jardim do Éden, já no Antigo Testamento. Só que o cristianismo ele dá uma resposta. Ele diz que o livre-arbítrio não é o mal em si mesmo, mas essa capacidade que o ser humano tem de poder fazer a escolha, e ele, numa natureza caída, faz com que ele tome decisões erradas e cause toda a sorte de males que existem na sociedade. E, na última instância, e é por isso que é uma visão de esperança, o cristianismo propõe uma solução final. E qual é a solução final? É a solução escatológica, é um reino milenar. Então, nessa aula de hoje, nós aprendemos aqui na visão do padre James Veschal que existe uma desilusão na expectativa de que a política terrena ela é capaz de redimir os seres humanos. Então, o homem não dá conta. Tanto que a salvação na perspectiva cristã e teológica, ela é por intermédio da graça. E graça é favor imerecível. Então, os filósofos descobriram, sim, os homens são maus.
Alguns disseram, não, é a política que é má, é a natureza que é má, o homem talvez seja bom, mas talvez é o Estado que o corrompe, né, como Rousseau dizia. Eles descobriam que tinham algo de errado. Agora olha o que o Shaw traz aqui para nós. Se nós quisermos encontrarmos essa resposta escatológica, essa solução para o mal, precisamos recorrer às vias do Antigo e do Novo Testamento. Ignorar a filosofia política do Velho e Novo Testamento é deixar de vista algo muito importante para a questão política. Bom, se você conseguir me acompanhar até aqui, agradeço pela sua sala. Não deixe de deixar o seu comentário, deixar aqui a sua condição para a aula. Então, na aula de 5, na qual nós falaremos sobre a cidade de Deus de Santo Agostinho. Muito do que foi falado aqui vai ser usado na próxima aula e a gente segue. Depois da aula de Agostinho, a gente vai eu vou dizer assim, que a gente vai declinar um pouco. Nós cairemos dessa perspectiva cristã, né? E nós iremos para uma perspectiva mais pragmática, né? Que é mais ou menos o que nós temos hoje na construção da política, a partir de Maquiavel, Thomas Hobbes, Rousseau. Enfim, tem muita água para rolar ainda nesse curso, então eu te espero na próxima aula. Até o próximo vídeo.